Bom, vamos agora, pessoal, corrigir a segunda parte das listas, né, que envolvem distribuições discretas, agora focando na resolução de problemas que englobam a distribuição binomial, a distribuição de Poisson e também alguns exercícios aí que envolvem ainda a distribuição de Pascal. Vamos delinear de forma detalhada, mostrando os caminhos para os seus resultados. Então vamos lá. Primeiro exercício aqui, da lista 6, né, segundo referente a distribuições, indica o seguinte, olha, segundo a teoria de Mendel, no enxerto de duas espécies de plantas, com flores amarelas e brancas, 30% das plantas resultantes têm flor amarela. Em 7 pares de plantas enxertadas, qual a probabilidade de que não tenhamos flor amarela, não resultar flor amarela, e de haver 4 ou mais plantas com flor amarela? Primeira providência aqui é identificar, nesse caso, como existe uma porcentagem, né, uma probabilidade, a que ela se refere. E ele está mencionando que a porcentagem é de plantas resultantes com flor amarela. Então, nesse problema, o nosso P aqui, o sucesso, corresponde a 30%, obtenção de flor amarela. E o complementar seria 70%. Mediante isso, por eliminação, você pode afirmar que não é distribuição geométrica, nem de Pascal, porque não tem ordinalidade. Também não é mencionada a distribuição hipergeométrica, porque você não tem uma população de onde eu vou extrair uma amostra. Então, nesse caso, a distribuição mais adequada seria binomial, né? E que para a gente resolver essa binomial no item A, eu vou trabalhar com o total de pares, que ele menciona que são 7. E dos quais no item A eu quero calcular a probabilidade de que eu não tenha nenhum resultante com flor amarela, né? Essa é a ideia. E aí, como é que a gente executa? Vamos apagar aqui o título para poder gerar a fórmula. Em ambos os itens, nós vamos usar a mesma expressão, P de x igual a k igual a n a k, P elevado a q, P elevado a k, vezes Q elevado a n menos k. Então aqui eu vou apenas substituir os dados, então eu vou ter P de x igual a 0, igual a n a 0, ou seja, 7 a 0, vezes P, que é 0,3 elevado a k, vezes 0,7 elevado a n menos k. Nós sabemos por definição que 7 a 0 na combinatória é 1, 0,3 elevado a 0 também é 1, então a conta reduz a 0,7 elevado a 7. Então, se eu tenho aí 0,7 elevado a 7, nós temos aí o resultado aproximado de 0,0824, ou um pouco mais de 8%. Essa seria a resposta do item A. Isso aí finaliza o item A dessa lista. No item B, tomar muito cuidado. Qual é a probabilidade de haver 4 ou mais plantas com flor amarela? Então a ideia aqui é que a gente calcule a probabilidade. Vamos apagar isso aqui, o item A já está resolvido. Que nós tenhamos 4 ou mais. Então seria o caso de calcular isso daqui para P de x maior ou igual a 4. Como o nosso espaço aí, o n, não é muito alto, então dá para trabalhar com essa expressão de maneira, né, mais simplificada. O que seria isso? Eu tenho dois caminhos. Eu poderia escrever que o meu P de x maior ou igual a 4 é a mesma coisa que o complementar, que é 100% menos a probabilidade de x menor do que 4. Então, nessa linha de raciocínio, eu calcularia para x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2 e x igual a 3. Faríamos 4 contas. Do mesmo modo, se eu quero calcular para x maior ou igual a 4, eu faria a conta para 4, 5, 6, 7. O caminho vai corresponder ao mesmo número de contas, então aqui tanto faz por onde você queira seguir. Eu vou calcular para P de x maior ou igual a 4. Isso vai equivaler a você gerar a conta para quais valores numéricos. Então, P de x maior ou igual a 4 equivale a você fazer a conta para uma somatória, né? Vamos colocar assim. Vamos colocar assim, uma somatória de x igual a 4
até 7 da probabilidade que nós vamos aqui calcular, ou seja, dessa probabilidade usando distribuição binomial. Eu vou fazer 4 contas que envolvem aí, ó, na ordem 7 a 4, 0,3 elevado a 4 vezes 0,7 elevado a n menos 4, 7 menos 4 que é 3, mais 7 a 5, onde tem 0,3 elevado a 5 vezes 0,7 elevado ao quadrado, mais 7 a 6, 0,3 elevado a 6, vezes 0,7 elevado a 1, mais 7 a 7, onde eu tenho 0,3 elevado a 7, vezes 0,7 elevado a 0. Então, executando os 4 cálculos que você tem para cada uma das expressões, a ideia é que, fazendo o cálculo correto, você vai chegar num valor aí aproximado de 0,08, eu anotei aqui, 0,0883. Ou seja, pouco mais, quase 9%, essa é a probabilidade de que você tenha no enxerto, né, com 7 plantas, 4 ou mais com flor amarela. Isso aqui é a resposta, que corresponde à somatória de todas essas combinatórias que nós estamos vendo aqui. E isso finaliza para nós o exercício 1 dessa lista. Ok? Então vamos lá. No exercício 2, eu tenho o seguinte: uma firma compra lâmpadas ar-condicionadas em lotes. Em determinado lote com 100 lâmpadas, são examinadas 14 para verificar se estão boas. Sabe-se que neste lote a probabilidade estimada de uma lâmpada apresentar defeito é de 15%. Assim sendo, determine qual é a probabilidade de que na 14ª lâmpada testada encontremos a quarta com defeito. Esse exercício é interessante porque ele, a princípio, parece que faz nos lembrar da distribuição hipergeométrica, porque você tem uma população, tem-se uma amostra e tem uma característica que essa amostra apresenta aí, que é lâmpadas que estão queimadas ou não. Mas o que o exercício aqui menciona são duas coisas que diferem da análise da distribuição hipergeométrica, que é informar a probabilidade, né, de que a lâmpada apresente defeito, e uma coisa mais importante que está no fim. Da 14ª lâmpada testada, ele quer calcular a probabilidade de que você encontre a quarta com defeito. Então, é um problema que envolve uma ordinalidade quanto ao sucesso. Então, eu estou, na verdade, interessado no número de tentativas necessárias para que o sucesso ocorra pela R-ésima vez. Ou seja, o número de tentativas necessárias corresponde aí, no caso, a 14 testes que você executa com as lâmpadas. E no 14º teste, você quer calcular a probabilidade de que a quarta lâmpada esteja com defeito. Então, aqui é um caso onde a gente usa a distribuição de Pascal, né? Então, a distribuição de Pascal, matematicamente, Px igual a K, corresponde aí você trabalhar com N menos 1, né? K menos 1, onde eu vou associar P elevado a K vezes Q elevado aí a N menos K. Ou, se preferir, X menos 1, R menos 1, P elevado a R, Q elevado a x menos r, tanto faz. Então daqui você quer calcular a probabilidade de que a 14ª lâmpada testada seja a quarta com defeito. Então você vai fazer o cálculo de 14 menos 1, 4 menos 1, associado a P, que é conhecido aí para nós, que é 15%. Então o nosso P é 0,15, elevado a K, que é 4, vezes o complementar, que é 0,85 elevado a N menos K, 14 menos 4, que é 10. Então daqui eu calculo 13 a 3, 0,15 a quarta, vezes 0,85 elevado a 10. E aí, fazendo todas essas contas, usando uma calculadora dedicada, 13NCR3 vezes 0,15 elevado a 4, vezes 0,85 elevado a 10, você vai chegar aí no resultado que é da ordem de 0,0285.
ou quase 3%, essa é a probabilidade de que na 14ª testada você encontre a quarta com um defeito. É até plausível porque a probabilidade não é muito alta, cerca de 15%. Mas que na 14ª você encontre a quarta com defeito é uma probabilidade um pouco rara de acontecer. É isso que está mencionando aí. O exercício 2 está resolvido para nós. Vamos para o terceiro. No exercício 3, ele menciona o seguinte, que o inspetor de qualidade recusa peças defeituosas numa proporção de 15% de peças examinadas. Calcule a probabilidade de que sejam recusadas pelo menos 3 de um lote com 20, no máximo 2 peças de um lote de 15 e nenhuma peça de um lote com 10. Nos 3 itens desse exercício 3, os dados sugerem que nós façamos o uso da distribuição binomial. Por quê? Porque no número de elementos que são listados, você quer calcular a probabilidade que o sucesso ocorra aí, no caso, no item A pelo menos, em 3 peças de um universo de 20, no item B no máximo 2 e no item C nenhuma peça. A segunda grande informação que esse exercício traz é justamente sobre a desigualdade que você deve lançar para cálculo, que está associada às informações dos itens. Então nós vamos começar aqui escrevendo a proporção de peças defeituosas, P igual a 15%, e aí no item A nós vamos calcular a probabilidade de que pelo menos 3. Então, pelo menos 3 que corresponde a x maior ou igual a 3 em um universo onde você vai analisar 20 peças defeituosas. No item B, você quer calcular no máximo 2, ou seja, no máximo 2 indica que é, no caso, x menor ou igual a 2 em um universo de n igual a 15. E no item C, você quer calcular a probabilidade que nenhuma peça, ou seja, a probabilidade de x igual a 0 em um universo com n igual a 10. Então, em cada um dos casos, será utilizada a distribuição binomial para executar. É claro que dependendo do caminho que você executa, o resultado vai ser mais rápido ou menos rápido, né? Então, no item A, quando a gente calcula pelo menos 3 em um universo de n igual a 20, é interessante trabalhar com complementar por conta que a restrição aqui é um número bem próximo de zero. X maior ou igual a 3 corresponderia a contar de 3 até 20. Então, nesse caso, é muito melhor você contar pelo oposto. P de x maior ou igual a 3 é a mesma coisa que 1 menos P de x menor do que 3. O que isso indica que eu vou calcular 1 menos, vamos colocar aqui uma somatória da distribuição contando de x igual a 0 até 2. Você vai pegar os valores menores do que 3. De P de x igual a k. É isso que a gente vai fazer, né, contando com k igual a 0 até 2. É isso que nós vamos executar aqui para efeito. Então eu preciso fazer 3 contas e dali extrair 1. Essa é a ideia. Então vamos fazer aqui. O cálculo gerado vai permitir eu escrever aqui 20 a 0, P, que é 0,15 elevado a 0, vezes Q, que é o complementar elevado a 20, mais 20 a 1, 0,15 elevado a 1, vezes 0,85 elevado a 19. E por fim, que eu vou contar até 2, 20 a 2, 0,15 ao quadrado, vezes 0,85 elevado a 18. Né? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a calculadora, gerar os cálculos. Vamos fazer aqui só para efeito. Aqui eu sei que é 1, 20 a 0 é 1, 0 a 15 é 1, então eu tenho 0,85 elevado a 20, que dá 0,0
38,75. Depois eu tenho 20 vezes 0,15 vezes 0,85 elevado a 19, que vai gerar 0,13679. E por fim você vai ter 20 NCR2 vezes 0,15 ao quadrado vezes 0,85 elevado a 18, que vai gerar para nós aí 0,22933. Eu somo essas contribuições, todas elas aqui, e essas contribuições somadas, eu vou depois extrair delas o valor 1 para gerar o resultado final. Então, fazendo isso, aí eu pego 0,3875 mais 0,13679 mais 0,22933, somo isso, tiro de 1, então eu tenho 0,59. Vamos colocar aqui. Isso equivale a aproximadamente 0,5951,3. Essa é a probabilidade de que você tenha pelo menos 3, isso que ele está mencionando, pelo menos 3 pés de um lote com 20 examinados. Isso resolve o item A. Vamos agora resolver o item B. Vamos apagar essa informação aqui do item B para aproveitarmos. X menor ou igual a 2 no universo de n igual a 15. Então aqui é interessante já trabalhar mesmo com x menor ou igual a 2, que corresponde a 3 cálculos. P de x igual a 0, mais P de x igual a 1, mais P de x igual a 2. Como a distribuição é binomial, nós vamos seguir na mesma toada. Vou montar aqui 15 a 0, o P é 0,15 elevado a 0, vezes 0,85 elevado a 15, mais 15 a 1, 0,15 elevado a 1, 0,85 elevado a 14, mais 15 a 2, com 0,15 ao quadrado, vezes 0,85 elevado a 13. Aqui eu vou ter que somar as contribuições, as 3, e aí nós já vamos gerar a resposta para cada caso deles. Então vamos lá. Aqui 15 a 0 é 1, eu vou ter 0,85 elevado a 15, eu tenho 0,0873, depois eu tenho 15 vezes 0,15 vezes 0,85 elevado a 14, que vai nos gerar 0,231,2, e depois você tem 15 NCR2 vezes 0,15 ao quadrado vezes 0,85 elevado a 13. Então aí você vai ter mais, 0, colocar aqui, apagar aqui, 0,2856. Vamos somar esses 3, que agora é o que preciso, 0,0873 mais 0,2312 mais 0,2856. Então daí você vai ter um resultado que vai gerar 0,6041. Isso aqui resolve para nós o item B. E no item C, você só quer calcular a probabilidade que não tem nenhuma peça no universo de 10. Então isso aí já é uma conta mais rápida. Então você vai executar P de x igual a 0, igual a 10, a 0, P 0,15 elevado a 0, vezes 0,85 elevado a 10. Então aqui se reduz a 0,85 a 10, e aí fazendo essas contas,
você vai ter 0,85 elevado a 10 igual a 0,1968. Então, aproximadamente aí, quase 20%, 0,1968, esse é o resultado. Essa probabilidade de você não ter nenhuma peça em 10, né, que seja recusada, né, que nenhuma peça no lote 10 seja recusada. Beleza, resolvemos o exercício 3, vamos para o exercício 4. No exercício 4, ele fala assim: um lote de aparelhos de TV recebido por uma firma. 12 aparelhos são inspecionados, o lote é rejeitado se pelo menos 3 deles forem defeituosos. Né? Sabendo-se que 15% dos aparelhos são defeituosos, determinar a probabilidade de a firma rejeitar todo o lote. Essa é a ideia que está exposta nesse exercício. Então vamos pensar aqui o seguinte: você tem 12 aparelhos que são inspecionados. Você sabe que tem um N aqui igual a 12, é isso que é a ideia. O lote é rejeitado se pelo menos 3 forem defeituosos, ou seja, ele está perguntando a probabilidade de a firma rejeitar todo o lote. Então, se pelo menos 3 forem defeituosos, então eu vou trabalhar com x maior ou igual a 3. Pelo menos 3. Pelo menos 3. Sabendo se 15% são defeituosos, então um P igual a 15%, ele quer calcular a probabilidade que você tem que rejeitar todo o lote. Então aqui eu estou trabalhando mais uma vez com distribuição binomial, né? Porque eu estou associando o número de elementos, no caso aí 12, e eu quero calcular em N tentativas qual a probabilidade de que o sucesso ocorra. No caso aí o sucesso é você mostrar que se pelo menos 3 forem defeituosos, vai haver recusa em todo o lote. Então eu vou analisar isso com base nos dados que nós temos. Um processo aqui indica o seguinte, que eu vou calcular x maior ou igual a 3, então aqui é muito melhor fazer o complementar, que é 1 menos p de x menor do que 3. Isso vai indicar que eu calcule 1 menos, de novo, uma somatória aqui, né, de k igual a 0, até 2 para p de x igual a k. Porque menor do que 3 só pode ser 0, 1 e 2. Então você vai fazer 3 contas e dali você vai extrair 1, até porque o n é 12. E aí você vai expressar a probabilidade de que haja rejeição no lote. Então, fazendo os cálculos aí, né? Vamos fazer agora executando isso. Você vai ter 1 menos, vamos abrir aqui e vamos colocar, né, as montagens. Então você vai ter 12 a 0, 0,15 a 0 vezes 0,85, mais 12 a 1, 0,15 a 1, 0,85 elevado a 11, mais, né, para fechar aqui, 12 a 2, 0,15 ao quadrado, vezes 0,85 elevado a 10. Aí você fecha isso. E agora vamos executar as expressões. Então, usando a calculadora e fazendo passo a passo. 1 menos. Então, eu tenho 0,85 elevado a 12, 0,85 elevado a 12, 0,1422, mais 12 vezes 0,15, 12 vezes 0,15, vezes 0,85 elevado a 11, então você tem 0,3012, e depois você tem 12 NCR2, né, vezes 0,15 ao quadrado, vezes 0,85, né, 0,85 elevado a 10. Fazendo as contas aí, você vai chegar em 0,2923. Então, daí, subtraindo tudo isso, você vai fazer 1 menos essa subtração dessas expressões, 0,1422,
mais ponto 3012 mais ponto 23, fecha. Então a probabilidade que você rejeite todo o lote é de cerca de 26,43%, ou 0,2643. Essa aqui é a ideia que está expressa aí no exercício e que mata aí para nós o exercício 4. Ok. Agora vamos para os dois últimos. E para nós temos o seguinte: numa linha adutora de água de 60 km de extensão, ocorrem 30 vazamentos no período de um mês. Qual a probabilidade de ocorrer durante o mês pelo menos 3 vazamentos num certo setor de 3 km de extensão? Esse é o caso que não é mais distribuição binomial, porque não está nem mencionando probabilidade, não está mencionando probabilidade específica, percentual. Não é hipergeométrica, também não é Pascal. Esse é um caso onde você está contando eventos discretos dentro de um meio contínuo. No caso aí, um período de um mês onde ocorre 60 vazamentos num espaço de 30 km. Então a ideia aí é usar a distribuição de Poisson, tá? Onde você vai calcular o parâmetro de média, aquele lambda, associando 60 km de extensão com 30 vazamentos. O que você quer calcular é a probabilidade de ocorrer durante um mês pelo menos 3 vazamentos num setor de 3 km. Então, 3 km, eu não sei em média quanto que vai acontecer isso aqui. Vou chamar isso aqui de lambda, a média. Você quer calcular a probabilidade de que ocorra pelo menos 3. Então, x maior ou igual a 3 durante esse período. Então aqui eu executo uma regrinha de 3, eu tenho 60 lambda igual a 3 vezes 30, 90. O nosso lambda aí, 90 por 60, simplificando, vai dar 1,5. E aí, calculando a distribuição de Poisson, P de x maior ou igual a 3, é a mesma coisa você calcular 1 menos P de x menor do que 3. E aí, como é que a gente executa agora a conta? Menos P de x menor que 3 é agora o cálculo para P de x igual a 0, 1 e 2, só que usando a expressão de Poisson. A expressão de Poisson me indica, vamos escrever ela aqui, para deixar claro, que é um P de x igual a K, igual a E elevado a menos lambda, vezes lambda elevado a K sobre K fatorial. Então, nessa linha de raciocínio, E elevado a menos 1,5, que é o nosso lambda, vezes lambda elevado a K, primeiro K é 0, 0 fatorial, mais, e aí seguindo a mesma linha, E elevado a menos meio, vezes meio elevado a 1 sobre 1 fatorial, mais, agora a gente já pode apagar essa expressão aqui, mais E elevado a menos meio, vezes meio, e meio elevado ao quadrado sobre 2 fatorial. Eu fecho. E agora eu tenho que calcular essa expressão. É isso. Então, ao fazer essa conta aí, vamos abrir aqui. Vou usar a calculadora, então vou ter que usar a função Shift LN, para quem não lembra. Shift LN vai fazer exponencial. Então, aqui é exponencial de menos meio, porque 1,5 elevado a 0 é 1. 0 fatorial é 1. Vai ficar E elevado a menos 1,5. Que dá 0,22. Se você não souber, não lembrar, faz os cálculos com as funções mais básicas, E elevado a menos 1 e assim por diante. X elevado a n, então, mais uma vez, menos 1,5, você tem aí 0,2231. Aí você tem 1,5 elevado a 1 sobre 1 fatorial, que é 1, vezes E elevado a menos 1. Então eu vou fazer esse cara aqui, vezes 1,5. Então dá 0,3346, mais, aí aqui eu vou fazer 1,5 ao quadrado agora, então Shift LN menos 1,5 vezes 1,5 ao quadrado
e dividido por 2 fatorial, que é 2. Então, divido por 2 aqui e vou chegar em 0,2510. Então, aproximando o resultado, subtraindo esses valores, então 1 menos ponto 2231 mais ponto 3346 mais ponto 2510, fecho. Eu vou ter uma probabilidade aí de aproximadamente 0,1913, ou pouco mais de 19%, a probabilidade de que ocorram pelo menos 3 vazamentos num trecho de 3 km. Essa é a ideia e isso finaliza o exercício 5. Tá? Vamos agora para o último. No exercício 6, ele está falando o seguinte para a gente. Na fabricação de resistores de 50 ohms, são considerados bons os que têm resistência entre 45 e 55. Sabe-se que a probabilidade de um deles ser defeituoso é de 0,2%, muito baixa. Os resistores são medidos em lotes de 100, lote alto, com a garantia de serem todos bons. Qual a probabilidade de um lote violar essa garantia? Não é distribuição binomial, não estou mencionando aí uma porcentagem, poderia ser, estou mencionando a porcentagem, isso aqui é muito baixo, e o N que aparece aí ocorre, mas ele é muito alto. Nós mencionamos, quando há essa modulação de um N muito alto com um P muito baixo, nós podemos usar uma aproximação razoável, que é devido ao uso da distribuição de Poisson, e ela ocorre com uma aproximação da binomial quando o N é muito alto e o P é muito baixo, de modo que o lambda seja o produto de N vezes P. Nesse contexto do exercício, o N aí é 100, que é o tamanho do lote, e o P é 0,2%, que é 0,2 sobre 100. Se eu cancelo aí o meu 100, então eu tenho que meu lambda é 0,2. Achei meu parâmetro de média. E agora? Agora eu vou para a pergunta. Ele pergunta o seguinte, olha, os resistores são medidos em lotes de 100 unidades com a garantia de serem todos bons. Qual é a probabilidade de um lote violar essa garantia? Ou seja, a probabilidade de um lote violar a garantia indica o seguinte, que se pelo menos um deles for defeituoso, ele vai violar a garantia. O que é pelo menos um defeituoso? Mediante o que a gente tem aqui. Pelo menos um defeituoso. Indica o seguinte, que quando eu vou analisar o problema, eu quero calcular a probabilidade de x ser maior ou igual a 1. Mas pelo tamanho do lote, é muito mais interessante analisar ele como sendo o quê? O todo menos a probabilidade de quem? Do contrário, do oposto, que é x ser o quê? Menor do que 1. Mas aí o problema fica legal pra gente. Por quê? Porque nessa linha de raciocínio, o que é x menor do que 1 em termos de análise? É um x naturalmente igual a 0. Você está trabalhando com um item aqui que é resistores. Não dá para dizer 0,7 resistores. Então, menor que 1, 0. Então, nesse ponto, o cálculo fica o seguinte, eu vou usar a distribuição de Poisson com e elevado a menos lambda, que é 0,2, vezes lambda, que é 0,2 elevado a k, sobre k fatorial, no caso 0 fatorial, que é 1. Então aqui eu vou ter, na verdade, apenas a conta com e elevado a menos 0,2. Pega a calculadora, uso aí Shift LN menos 0,2 e eu tenho 0,8187. Então faço isso. 1 menos 0,8187, faço essa aproximação, 1 menos 0,8187, e eu tenho que a minha resposta é da ordem de 0,1813, ou pouco mais de 18%, é a probabilidade de pelo menos um lote violar essa garantia, pelo menos um defeituoso, ou seja, de violar a garantia.
E isso finaliza para nós aí a lista 6, segunda lista sobre distribuições discretas, com os exercícios todos resolvidos. Beleza? Valeu, obrigado e até a próxima aula.